nessa manhã, meu Pai. Porque um dia o Cordeiro foi morto. O nosso Senhor foi entregue naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz por obediência. Porque ali estaria sendo estabelecido o plano perfeito. Para muitos e até para os discípulos seria o fim. Mas era apenas o começo de um novo tempo. Apenas o começo de uma nova estação. Um recomeço, uma nova chance para a humanidade. Gerações e gerações se passaram. E nada pôde paralisar de nós alcançarmos hoje o plano perfeito de Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi crucificado. O plano era o perfeito. Tudo estava debaixo dos planos do Senhor. O inferno por um momento acreditou que era o fim do Senhor, que Ele estava vencendo, mas a Bíblia diz: onde está a tua morte e a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aquilo que parece um fim para você é apenas o começo, é apenas a nova chance. Hoje é dia de Páscoa, dia de ressurreição. Eu não sei o que já cheira mal na tua vida. Lázaro já estava cheirando mal, mas quando Jesus apareceu, a morte teve que sair de cena para a vida entrar. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã. De repente já cheira mal. De repente para você, você olha ao fim. Como até aqueles discípulos olhando para a cruz. Por mais que eles soubessem do plano, eles olharam com os olhos humanos e acreditaram: não, é o fim. Não é o fim. É apenas o começo de uma nova oportunidade. De Deus mudar a rota da tua vida. Essa manhã Deus está mudando a rota da tua vida. Está te trazendo para perto, para o caminho dEle. Senhor, obrigada por essa manhã. Nós queremos estar debaixo, Senhor, desse sangue. Do sangue que cura, que restaura, que resgata, Senhor. O sangue que transforma. Nós não queremos perder o mover. Nós queremos nos apropriar da obra da cruz. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro venceu. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é vencedor todos aqueles que creem na tua obra. Nós queremos nos apropriar daquele plano que foi por mim e por vocês, pela igreja. Essa manhã é manhã de cura, de ressurreição. Que o Senhor Deus te encontre essa manhã. Porque a Bíblia diz da primeira Páscoa que o Espírito, o anjo da morte passaria sobre as casas, matando os primogênitos. Mas a ordem era: passe o sangue nos umbrais, nas vergas das portas. Ao sangue do Cordeiro que te lava, que faz qualquer espírito de depressão passar por cima, qualquer espírito de morte, de falência. E nós queremos declarar diante dos céus e diante da terra: onde está a morte, a tua vitória? Não há vitória para a morte, porque Ele foi no inferno e tomou a chave da morte. E ninguém pode mudar o plano que foi estabelecido, um plano definitivo, um plano perfeito. Que essa manhã o sangue de Jesus venha lavar a tua vida, venha lavar a tua casa, o teu coração, tirando qualquer mágoa, qualquer dor, qualquer enfermidade, todo diagnóstico do médico que você olha e você fala: já cheira mal, é o fim. Há um decreto maior do que qualquer decreto da terra sobre a tua vida. E o céu, no decreto do céu diz: Ele vive, Ele ressuscitou. E é isso que nós queremos viver hoje, nessa semana da Páscoa, nesse dia de Páscoa, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está aqui. Ele veio. Ele está aqui. Que essa manhã você não perca essa visitação. Páscoa, milagre, renovo, uma nova chance, uma nova estação. E eu não poderia começar sem falar sobre Êxodo. Êxodo 12, onde nós conseguimos ver sendo instituído e o Senhor ordenando a Moisés para dar uma direção ao povo, onde seria ali instituída a primeira Páscoa. A Páscoa dos israelitas. Nesse período eles estavam cativos, prisioneiros. Eles eram prisioneiros do Egito, do faraó. Havia um jugo de escravidão. Mas havia um plano.
havia um plano de salvação. Havia um plano de libertação. O Senhor queria libertar o teu povo. Deus já havia mandado 9 pragas até então. 9 pragas, vocês conhecem as pragas. Ele mandou, a água se transformou em sangue, mandou rãs, mandou várias pragas. Mas havia uma ordem que a última praga chegaria. A praga seria que todos os primogênitos seriam mortos. Mas isso não alcançaria a vida dos israelitas, desde que eles fizessem aquilo que havia sido ordenado. Era necessário que eles pegassem um cordeiro, um animal sem mácula, sem mancha, um animal em perfeito estado. Eles levassem para sua casa, eles assassem esse animal e eles dividissem com a sua família. Se a família fosse pequena, eles deveriam chamar outra família para dividir com ele, porque o anjo da morte passaria. Então a ordem foi: mata esse animal, passa o sangue nos umbrais, nas vergas das portas, porque toda porta, toda casa que tiver marcado com o sangue do animal, ali o anjo da morte não tocaria. Essa era a forma que Deus estaria sinalizando, não só no mundo espiritual, mas no mundo natural, que ali havia uma autoridade, havia algo estabelecido e decretado pelo céu. Por mais que quem estivesse no governo ali humano fosse o faraó, havia um trono que estava acima de qualquer outro trono, uma voz muito mais poderosa do que qualquer autoridade terrena, e a ordem é: o anjo da morte não tocará nas casas aonde o sangue fosse marcado. E o sangue foi passado por essas portas dos israelitas, e eles deveriam estar prontos, porque o Senhor libertaria o seu povo. O Senhor ia resgatar o seu povo de todo aquele império, não só natural, terreno, mas um império espiritual que estava aprisionando. Eu quero que você entenda que todas as vezes em que nós não entendemos a obra da cruz, nós não nos apropriamos da obra da cruz, nós somos exatamente como esses israelitas no período de escravidão. Todo escravo, ele não tem direito à herança, ele não tem direito a uma terra prometida, ele não sabe nem o que ele tem direito. Então Deus queria não só tirar de uma atmosfera, de um lugar físico, mas tirar de um ambiente espiritual. Então eles comeram isso, eles já estavam prontos. A Bíblia, vocês sabem disso, eles passam pelo mar, o mar se abre, direcionado por Moisés. Moisés foi chamado para ser um libertador do teu povo. E assim foi instituída ali a primeira Páscoa. Havia uma terra prometida, havia uma herança, havia uma promessa. E ainda hoje, é preciso que vocês entendam que a Bíblia toda, ela aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Desde que o homem pecou em Gênesis, Adão e Eva pecam, a Bíblia conta que o animal foi morto e serve para cobrir a nudez, a vergonha, o pecado de Adão e Eva. Isso já remetia para o plano de salvação, para o plano da cruz. Isso já remetia para Jesus, o plano perfeito, o cordeiro, o homem que não falha. Porque o primeiro Adão, o homem falhou, mas o Senhor não falha. Jesus é o plano perfeito, aquele que nunca vai falhar. Então, desde Gênesis já aponta para a obra da cruz, quando o sangue foi derramado para cobrir a nudez, o pecado, para lavar o homem do pecado. Baseado nisso aqui, estava dando a ordem da primeira Páscoa. E com isso eles iam comemorando. A Bíblia diz que depois eles comemoraram na época de Josué, em Gigal. Quando eles chegam em Gigal, eles comemoram também a Páscoa. 1500 anos depois, havia ali um cordeiro, que dessa vez não foi escolhido pelo homem, mas que foi escolhido pelo próprio Deus. O cordeiro perfeito. A Bíblia diz em João que João Batista, quando vê Jesus chegando, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E dentro desse contexto, 1500 anos depois, vem o Senhor Jesus, entregue numa cruz. A comemoração era a mesma, mas de uma forma diferente. Dessa vez não tinha animal. Dessa vez era a escolha de Deus. Jesus
que desce à terra para se entregar naquela cruz. Eu quero que vocês entendam que Jesus, ele não foi pego de surpresa. Tudo fazia parte do plano, como a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, antes de tudo acontecer, o Cordeiro já havia sido morto. O plano já estava pronto antes de tudo começar. Antes da fundação do mundo ser estabelecida, o plano já havia sido estabelecido por Deus. Eu quero dizer que Deus não é pego de surpresa. Deus não tem plano B para você, só existe um plano A. Por mais que você olhe para a sua vida, você fala, Senhor, parece que nada está dando certo. Mas com Deus no seu barco, até o que está dando errado, está dando certo com Ele. Até o que parece que está errado, Deus transforma em certo. Para mostrar que Ele não perdeu a mão. Para mostrar que Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. E Jesus, Ele, antes de ser entregue naquela cruz, antes de se entregar naquela cruz, Ele faz uma última ceia com seus discípulos. Ele está ali na ceia, na mesa da comunhão, na mesa da restauração, compartilhando, sinalizando. Aquela ceia já sinalizava aquilo que estava por vir. Aquela ceia já anunciava aquilo que estaria acontecendo logo depois, apontando para a cruz. E é interessante que aquela ceia apontava para a cruz. E até hoje nós ceiamos todos os meses, para continuar, para que venhamos lembrar todos os dias, todos os meses, quando realizamos esse ato, que o sangue, ele é real, ele é presente. O mesmo sangue que foi derramado naquela cruz, ele não é algo do passado, ele é algo do presente, ele é algo que alcança qualquer pessoa que queira aceitar Jesus, que queira entrar no caminho de Deus. Se você entrou aqui essa noite e você nunca ouviu, nunca teve uma experiência com Jesus, a cruz é para você. Desde que você entenda que Jesus morreu naquela cruz, se entregou por você. Então nada pode apagar. Aquele sangue ainda é muito real, ainda é muito presente. Vão passar gerações e gerações, e o sangue continua curando, libertando, restaurando, mudando qualquer plano diabólico das trevas. Não há depressão, não há ansiedade, não há diagnóstico médico que possa paralisar aquilo que a obra de cruz deixou para você. Você crê nisso? Hoje é um dia de libertação. Libertação na tua alma, no teu espírito, nas tuas emoções. Libertação no teu corpo. E o Senhor, naquela cruz, naquela ceia, Ele parte o pão. Ele já estava anunciando ali, através do pão e através do vinho, da bebida, o sangue que seria liberado naquela cruz e o pão que seria o seu corpo crucificado. Jesus, Ele é traído por aquele que estava na mesa com Ele, por Judas. Mas eu quero dizer uma coisa, ao longo da nossa vida, se até Jesus foi traído, nós também seremos. Quem nunca foi, um dia será. E se você já foi traído, não será a única vez. Mas o que Jesus nos deixa como lição é que Ele não saiu da mesa da comunhão porque Judas iria trair. Ele não parou o plano, havia um propósito e ninguém pode parar. Não é Judas, não é o traidor, não é aquele que fala mal de você, não são as aflições que você passa. Ninguém pode paralisar o projeto de Deus sobre a sua vida. Não saia da mesa da comunhão. Jesus não parou. Ele não saiu da mesa, ele não acabou a festa porque Judas iria trair. Porque quem é Judas? Até aquele que você acha que é seu inimigo, Deus coloca ele para impulsionar você até o propósito que Deus tem para você. Judas, na verdade, foi usado para impulsionar Jesus até o propósito perfeito. Não saia da mesa. Não saia da mesa, não deixe de olhar para Jesus. Muitas vezes nós saímos desse lugar da mesa da comunhão, da cura, da restauração, porque olhamos para os Judas. Não pare a festa. Não pare a festa por aqueles que querem tirar você do propósito. Continue caminhando em direção ao propósito. Jesus foi humilhado, açoitado, traído, mas Ele continuou olhando para o Senhor. Continue olhando para o Senhor. O caminho até a cruz é um caminho de dores, sim. Mas a Bíblia diz que Ele não dá um peso maior do que aquele que nós possamos suportar. O caminho da cruz vai ter renúncia, sim.
vai ter dores, vai ter aflições. Mas o que fez Jesus não parar até a cruz foi o que vinha após a cruz. Há um novo começo, há um novo tempo, há uma ressurreição, há uma nova estação para aqueles que persistirem até o final, porque a Bíblia diz que ao vencedor eu darei a coroa da vida. Eu darei a oportunidade de desfrutar de lugares e coisas que só aqueles que suportam o processo viverão as promessas. O Senhor entendeu, Jesus sabia que tinha uma promessa muito maior do que ele, muito maior do que tudo aquilo que ele estava sofrendo. Uma promessa que atingiria eu e você. E Jesus, depois ele é traído, vocês sabem, ele é levado até, ele é açoitado, ele é humilhado, ele é chicoteado. Havia ossos no fundo, no final daqueles chicotes que perfuravam a sua pele, que rasgavam a sua pele. Ele tinha pedaços da pele pendurada, porque ele foi muito chicoteado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Ele passou por dores profundas a ponto da sua carne, a ponto dele suar gotas de sangue. Tamanha aflição, tamanha angústia que ele passou por mim e por você. Mas a Bíblia diz que havia um homem chamado Simão Cirineu. Um homem que vinha do norte da África, como muitos judeus. E todos os anos, nessa época, eles apareciam ali em Jerusalém, porque eles queriam receber pelo menos alguma gota dos sacrifícios que eram feitos de animais. E a Bíblia, na verdade, ela fala sobre esse homem, aparece exatamente nessa situação onde Jesus está carregando a sua cruz. E o que é muito interessante é porque aquele homem, eles usavam roupas de linho, que quando eles vinham dos campos, eles traziam essas roupas guardadas, porque elas não poderiam estar sujas para esse momento. E ele tinha todo um projeto. Ele saiu do seu lugar, da sua cidade, da sua terra, e ele estava esperando chegar naquele templo suntuoso. Ele tinha planos, ele tinha tudo na sua mente calculado, formulado, de tudo que ele viveria naqueles dias. Afinal, era a época de Páscoa, essa época que Jesus estava sendo crucificado. Mas a Bíblia conta que esse homem, quando ele passa, o soldado, ele chama esse homem para ajudar a carregar a cruz de Jesus. Isso me chama muita atenção porque ele tinha um caminho a seguir. Ele havia feito planos. Ele não queria estar ali. Tudo que ele queria era receber algumas gotas de sangue de algum animal que tivesse sido sacrificado naquele momento, porque havia sacrifício de animais até o sacrifício eterno, Jesus. Porque a Bíblia diz que se Jesus não nos libertar, nós não seremos libertos. Mas se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. O homem não é capaz de se libertar dos pecados. Não. Mas Cirineu é convidado, ele é, na verdade, obrigado a carregar aquela cruz, o peso daquela cruz com Jesus. E quando eu estava lendo isso me chamou muita atenção, porque assim é a nossa vida. Nós temos planos. Nós temos, às vezes, rituais. Eu vou acordar hoje, vou colocar aquela roupa, eu vou ao culto. Mas ele teve a sua rota completamente mudada naquela manhã, naquele dia. Ele teve a sua rota totalmente reformulada. O Senhor entrou ali para recalcular a rota de Cirineu. Cirineu não estava nos planos de Cirineu carregar nenhuma cruz. Estava nos planos de Cirineu chegar até o templo e receber algumas gotas de sangue. Mal sabia ele que o Senhor aquele dia estava convidando Cirineu para entrar na sua rota, no seu caminho, que é o único caminho que nos leva à verdadeira obra de cruz. O Senhor esta manhã está querendo mudar a tua rota. O Senhor, como na vida de Cirineu, estava querendo quebrar a religiosidade. Ele está querendo quebrar a sua religiosidade. Ele está querendo quebrar as suas motivações erradas. Ele está querendo quebrar o teu protocolo, para que você entre não em qualquer caminho, mas no único
caminho. Ele quer que você não receba apenas algumas gotas de sangue de um animal, mas Ele quer que você seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque não tinha como Irineu carregar aquela cruz diante de um Jesus ensanguentado e receber apenas algumas gotas. O Senhor quer lavar a tua vida com sangue que cura, com sangue que restaura, com sangue que é capaz de mudar a tua rota e fazer você viver coisas sobrenaturais. Porque isso não estava nos planos de Irineu, mas havia um encontro marcado no céu. Como essa manhã há um encontro marcado. Jesus marcou essa manhã para ter um encontro com você. Por mais que você de alguma forma despretensiosa tenha chegado aqui e falado, não, Senhor, toca apenas nessa área da minha vida, eu venho aqui por esse problema. Não, o Senhor quer lavar, e o sangue que lava, Ele toca em todas as áreas da tua vida. Até naquelas áreas que você não quer mais orar, que você finge que não existe mais. Sabe aquela mulher que pede há tantos anos um filho, e ela prefere dizer para as outras assim, não, nem quero mais filho. Porque é melhor anular os seus desejos para tentar abafar a tua dor. Mas nessa noite o Senhor quer lavar, quer que essa dor venha para fora. E Irineu era um homem com certeza de muitas dores. Era um homem que com certeza tinha pecado, com certeza ele tinha aflições, porque senão ele não sairia do seu lugar. Pegaria uma roupa de linho e se prepararia para entrar naquele lugar. Ele era um homem que necessitava não de apenas algumas gotas, mas ser lavado pelo sangue do Senhor. E Irineu naquele processo, Irineu naquele caminho, porque eu entendo que para chegar até a cruz há um caminho para nós seguirmos. Eu não sei o evangelho que te apresentaram, mas há um caminho antes de chegar na cruz. Há um caminho depois da cruz. Há um caminho que vem antes da ressurreição. Há um caminho que você tem que passar antes de algumas coisas começarem a florescer na sua vida. Antes de algumas coisas começarem a ser restauradas. Antes de algumas coisas serem transformadas. Há um caminho, e é um caminho que nem sempre está nos seus planos. Como não estava nos planos de Irineu. E naquele caminho, Irineu aprendeu muitas coisas. Ele olhou para os olhos de Jesus com certeza. E ele viu além de dores, mas um olhar de amor. Um olhar de perdão. Um olhar de cura. Ele viu que ele não estava sozinho naquela caminhada, mas tinha alguém para dividir com ele a tua cruz. O que o Senhor quer fazer essa manhã é dividir com você a tua cruz. Tá pesado? Tá cansada? Tá aflito? Tá angustiado? Vem para esse caminho. Porque nele há cruz. Mas há um caminho, onde há uma paz que entra em você. E os problemas começam a ser tão pequenos, porque a paz te inunda de uma tal forma, que você só consegue olhar para os olhos de Jesus. Irineu encontrou um homem diferente de qualquer outro homem, porque Jesus era diferente. Ele encontrou nele respostas que ele procurava há anos. Mas resposta sem Jesus precisar falar, porque a Bíblia diz que ele permaneceu calado durante todo o caminho. Pode ser que você não esteja ouvindo a voz de Deus, mas isso jamais inibe o mover dele na sua vida. Jesus continuou andando, e ele tinha todos os motivos para parar, porque aquela não deveria ser as suas dores, as suas aflições. Ele estava carregando o peso de toda uma humanidade. Foi por mim e por você, mas ele não desistiu. Só que muitas vezes nós desistimos de nós, desistimos dos nossos planos. Mas o Senhor te convida a essa manhã, não desista, porque eu fui até o final por você. E quem é você para desistir, se eu não desisto de você? Vem comigo, porque eu carrego a tua cruz comigo. Eu carrego o peso que você não consegue mais suportar. Eu carrego as dores, as feridas que você não consegue suportar, porque foi tudo isso que ele levou naquela cruz. Feridas na tua alma, as nossas angústias, as nossas aflições, os diagnósticos que nós recebemos, e nós conseguimos olhar para ele e ver que é possível. Há um novo começo depois da dor. Há um novo começo depois de um caminho difícil. Irineu ali naquela caminhada, ele entendeu perfeitamente que
as suas vontades, os seus planos eram muito pequenos. Quando ele entrou nesse caminho, ele viu que havia um caminho muito maior. Planos muito mais altos do que aquilo que ele tinha estabelecido para a vida dele. Essa manhã o Senhor quer mudar a tua rota. Ele quer recalcular a tua rota. Ele quer fazer você sair daqui, não querendo viver mais os seus planos, mas os planos dele para você. E só quem anda perto consegue olhar para Jesus e entender aquilo que ele quer de você. Cirineu não entendeu isso porque ele estava longe, vendo como a multidão. Mas ele entendeu isso porque ele estava perto, recebendo o sangue de Jesus. Cirineu foi naquela caminhada até o final, até a cruz. Mas ele não pôde subir naquela cruz porque tem coisas que só Jesus pode fazer por você. Você pode ir até um momento, até uma parte da caminhada, mas tem coisas que só Jesus pode fazer por você. Então não entenda, não acredite que é o seu dinheiro, que é a tua força, que é a sua sabedoria, que é o seu diploma. Não. Tem coisas que só Jesus pode fazer por você. Cirineu era um homem que estava preparado para entrar num templo suntuoso. Ele já havia determinado totalmente a sua trajetória. Mas Deus vai lá e quebra todos os planos de Cirineu. Muda toda a rota dele. O Senhor essa manhã ele quer mudar completamente a sua história. Mas para isso, tem que seguir o caminho da cruz. Tem que vir para mais perto. Tem que conhecer as Escrituras para você entender aquilo que Ele espera de você. E aonde Ele quer que você chegue. A Bíblia diz que nenhum momento, como os livros, como Isaías fala, ele foi mudo ao matadouro. Como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele permaneceu. Ele não expressou nenhuma palavra. Mas o que chama a atenção é que quando Jesus é pregado naquela cruz, quando aqueles pregos são fincados na tua pele, quando aquela coroa de espinho é fincada na tua pele, na tua cabeça, mesmo assim, ele não falou mal dos algozes que colocaram ele ali. Ele não blasfemou contra Judas. Eu quero saber o que você faz, o que você fala nas piores horas da tua vida, vão determinar aonde você vai chegar. Ele continuou olhando para Deus, porque ele entendia que por mais que as coisas não tivessem acontecendo, de repente, da forma com que ele planejasse, como nós planejamos, ele confiava no Pai. Que essa manhã você não tente entender as coisas que estão acontecendo na tua vida, mas você entenda que confiar no Pai é a melhor decisão para você viver aquilo que vem depois da cruz. E Jesus falou algumas frases, umas 7 frases, quando ele esteve na cruz. Mas eu estava ontem, essa manhã, conversando com Deus, e tem uma frase que me chamou muita atenção. Porque a primeira frase dele foi: perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoar é a primeira chave para você viver grandes promessas de Deus. Ele poderia ter falado tantas coisas: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, dói, olha o que eles estão fazendo, olha para mim. Porque são essas as nossas palavras quando começa a sair do nosso controle. Senhor, o Senhor não está me vendo? Não. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele, como homem, ele poderia falar aquilo que o corpo dele estava revelando. O corpo dele estava gritando: eu não suporto mais, eu não aguento, por que eu estou vivendo isso? Eu não entendo, chega. Mas ele só liberou amor, porque o objetivo dele estar ali foi liberar amor para toda a humanidade. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele perdoou os seus algozes, ele perdoou os judeus, ele perdoou todos que o abandonaram naquele momento. E o que temos a falar diante dos céus, quando parece que todos vão embora e ficamos sozinhos? Porque a cruz é um lugar solitário, é um lugar de morte. Mas quem suporta, vive. Porque a Bíblia diz que eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá.
E eu não falo só de uma vida eterna, eu falo de uma vida de promessas aqui na terra. Eu não falo só sobre uma Canaã espiritual, sobre uma terra prometida espiritual. Eu falo de lugares que Deus tem para você alcançar. Mas a chave, o começo de tudo, é perdoar. É perdão. Isso é tão poderoso. Quem não libera perdão é como se você estivesse carregando o peso de outras pessoas na tua vida e você não consegue levar, você não consegue seguir adiante, você não consegue tocar em lugares que Deus tem para você. Perdoar é paralisar a tua vida, porque você prefere carregar amarguras. Mas o Senhor, diante dos céus, Ele calou o inferno e disse: essa raiz não vai entrar em mim. Eu perdoo. Eu perdoo toda a humanidade, aqueles que vão pecar contra mim, aqueles que virão, as gerações que virão e não me reconhecerão, as gerações que virão e falarão, não crerão em mim, na minha palavra. Mesmo assim eu perdoo, porque eu estou vendo lá na frente quem eles se tornarão a partir do momento que eles entrarem no meu caminho. Eu não sei de verdade quem era Cirineu ao fundo, se ele era apenas um religioso, mas que de repente os seus hábitos não condiziam com hábitos de um cristão. Eu não sei se ele colocava aquela roupa de linho e queria um pouco de sangue apenas para esconder no fundo dores, aflições, pecados. Mas a Bíblia diz que as vossas, na verdade, iniquidades fazem separação entre nós e entre Deus. Não é entre Deus e nós, porque o pecado que nos afasta de Deus é o pecado que não permite que venhamos viver a mesa do banquete que Ele tem para nós. É o pecado que nos faz renunciar às promessas que Deus tem para nós. Mas Ele subiu naquela cruz para perdoar a mim e a você. E só o sangue, não é o sangue de nenhum outro animal. Não é um sangue de bode, não é um sangue de carneiro, não. É só o sangue do Cordeiro. É só o sangue de Jesus que pode nos lavar. Tem uma outra frase que me chama muita atenção. É que ele fala, ele segue adiante, dentre outras frases, ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Na verdade não foi Deus que abandonou, como eu falei antes, mas é o pecado de toda a humanidade que Ele carregou. Deus meu, por que me abandonaste? Porque é isso que o pecado faz. A única coisa que o pecado faz é te envergonhar e te afastar de Deus, te afastar das coisas que Ele tem para você. E ali o Senhor Jesus sentiu todo o peso do nosso pecado. E ali Ele sentiu sozinho. Porque o pecado, ele te atrai de uma forma muito sedutora. E você acha que você está preenchido, que você está saciado. Mas eu quero dizer que só o Senhor pode preencher as áreas que ninguém e nada pode preencher na tua vida. Não havia nada na terra que pudesse preencher Jesus naquele momento. Por isso que todo o pecado separou Ele de Deus e Ele se sentiu abandonado. Porque o pecado, ele só vem para te afastar das coisas que Deus tem para você, das promessas que Deus tem para você. Tem uma outra frase que ele fala, está consumado. Tetelestai. Em João fala sobre isso. Ele fala, tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que Ele entrega o teu espírito. Ele se entrega. Está consumado. Quando nós vamos estudar um pouco sobre essa palavra tetelestai, as pessoas que estavam encarceradas antigamente, quando elas tinham a sua dívida carcerária paga, já havia cumprido tudo, eles colocavam ali, está consumado, está pago, tetelestai. Ou seja, não havia mais dívida que pudesse impedir que ele saísse daquele lugar, que ele saísse daquela prisão. Então, o que a cruz nos faz, nos permite é que sejamos libertos. Então não é pecado que pode te aprisionar.
Não há nada que pode aprisionar você, porque já está consumado, foi pago, já está decretado, já foi paga a nossa dívida. Nós não temos mais dívida com o inferno. O pecado, ele não é maior do que o sangue do Cordeiro que passa sobre a sua vida. O pecado não é maior do que as promessas que Deus tem para você. Então fala: Senhor, você às vezes pode falar: Deus, mas eu não aguento, eu não aguento sair desse pecado. Aguenta sim, o sangue é maior. O sangue de Jesus é mais poderoso. Pede ao Senhor para te lavar a tua mente, lavar a tua casa, tirar esse pecado de você. É uma luta diária, mas olhar para a cruz faz você persistir e prevalecer até o final. E depois que Ele entrega o teu corpo, o teu espírito, na verdade, depois que Ele obedece e se coloca diante desse plano da salvação, que é o plano perfeito, como eu coloquei o meu título, plano perfeito. A Bíblia diz que quando Ele entrega o teu espírito, houve imensas trevas na terra. Era dia, era tarde ali, mas houve imensas trevas. A Bíblia diz que houve as fendas se racharam, as covas foram abertas, houve uma manifestação terrena daquilo que o céu estava revelando naquele momento para a humanidade. Mas é muito interessante porque a Bíblia diz que houve imensas trevas, porque o inferno teve que olhar. O inferno teve que chegar perto e olhar que ele perdeu. Porque quando Ele entrega o teu espírito, a Bíblia diz que Ele vai até o inferno e toma a chave da morte. Não há condenação mais para aqueles que creem em Jesus. Jesus é a ponte que nos conecta a Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Então não há mais nada que nos separe do amor de Deus. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Não há nada mais que limite aquilo que Deus tem para você. Não há mais separação entre você e Deus. O véu foi rasgado. Essa manhã você precisa entender o poder de um véu rasgado. As trevas tiveram que ver de perto que Jesus foi até o final e o céu ganhou. Por algum momento eles olharam e falaram, quando Jesus estava morto ali, naquela cruz: nós ganhamos. Porque é assim na sua e na minha vida. As pessoas olham para a nossa vida e falam assim: agora é o fim. Depois desse diagnóstico, ela já venceu 3 vezes o câncer, mais um diagnóstico, é o fim. O filho nas drogas, é o fim, já cheira mal. Esse casamento, o marido foi embora, não tem mais jeito. Por algum momento as pessoas podem olhar como os discípulos e acreditar que é o fim. Por algum momento, vozes, ruídos podem chegar até você e falar: é o fim, desiste. Porque havia uma movimentação espiritual dizendo: é o fim, nós ganhamos. Não vamos libertar o povo. Faraó endureceu o coração e por todo o tempo ele falava: não vou libertar. Mas quando chegou a 10ª praga, e foi estabelecido que o sangue passasse por aquelas portas, que era a Páscoa, quando o sangue foi derramado naquela cruz, não há como o decreto humano sobressair ao decreto do céu sobre a tua vida. O céu teve que olhar, as trevas vieram quando era claro e tiveram que olhar de perto. Nós perdemos. As mesmas pessoas que olharam para você e acreditaram por algum momento, porque olharam com os olhos naturais, vão ser as mesmas que vão olhar e falar assim: só pode ser Deus na vida dela. Porque não tem outra explicação. Deus vai permitir que até o final as pessoas olhem e acreditem: não tem mais jeito. Porque quando não tem mais jeito, Ele entra em cena e Ele muda tudo. Não tem plano B. Ele não perdeu a linha, Ele não perdeu a rota, Ele não perdeu a mão. Está tudo debaixo do controle de Deus. A cruz era o plano perfeito, do início até o fim. Por mais que muitos tivessem desistido, por mais que muitos tivessem acreditado, é o fim. Eu quero dizer que o sangue está passando agora sobre a tua vida. O sangue que foi derramado naquela cruz,
está passando e mudando toda a história da tua vida. Porque Páscoa é novo começo, é nova estação, é passar por cima, é em direção à terra prometida. Quando o céu se estremece, ó, tamanha escuridão, o Senhor havia entregue o seu Espírito. Depois de 3 dias, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Você pode dizer, por que isso não aconteceu no dia seguinte? Por que algumas coisas demoram para acontecer na minha vida? Porque tudo é do jeito de Deus. Porque tudo está na agenda do céu. Andar na agenda do céu é entender que não é conforme você planejou, mas é você entender que é melhor entrar na história de Deus e sair com a vitória da ressurreição, do que acreditar que a sua história vai fazer você ir até o final na cruz. Nós só conseguimos suportar o meio do processo quando nós seguimos olhando para aquela cruz. A cruz que nos liberta, nos cura, nos restaura. E a Bíblia diz que depois de 3 dias, e no 3º dia, Ele ressuscitou, porque a morte não pôde paralisar. A morte não pode parar. A morte espiritual, ela não pode parar os planos que Deus tem para a tua vida, nada. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer que há algo muito mais poderoso, e a palavra de Deus vai te encontrar essa manhã. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida. E a Bíblia diz que antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, Ele já havia escrito linhas a teu respeito. Então, quem é o inferno? O que é a dor, a aflição, alguma perda para fazer Deus perder o controle? Não. Você vai viver tudo aquilo que o céu declarou a teu respeito. Você vai viver tudo aquilo que o poder daquela cruz, daquele sangue tem para você. Tudo aquilo. Creia nisso, não olhe para a tua dor. A dor nos paralisa. Se o Senhor Jesus tivesse olhado para aquela dor, para as aflições, Ele tinha parado no meio do caminho, mas Ele entendeu que havia um plano perfeito e que tudo estava no plano. Então você suporta. Você suporta. Resiste, persiste e recomece quantas vezes for necessário. Porque recomeçar é para aqueles que são revestidos da força de Deus. Mesmo quando você está fraco por dentro, você entende que é a roupagem do céu que te reveste, é que te dá força para continuar. Depois de 3 dias, a Bíblia conta que as mulheres foram até o sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. Maria Madalena, chegando lá, ela não viu o corpo. Se você for a Israel, nós vamos agora em maio, né? Maio. Você não precisa olhar um sepulcro vazio para entender que Jesus não está ali. Porque Jesus está aqui, porque a tua vida manifesta isso. Jesus está aqui, e eu não preciso ir lá e nem mostrar para alguém que Jesus não está lá, porque Ele está aqui. Ele vive aqui. Ele vive todas as vezes que você pensa em desistir, mas que no dia seguinte você acorda com força e ânimo, querendo recomeçar. Ele está aqui porque há anos atrás você pensou em desistir de tudo. Você perdeu coisas, você teve dores, você teve aflições, mas hoje você está de pé. Por isso que Ele vive. Porque a tua prova é o poder da ressurreição. A tua prova é o poder do milagre da Páscoa. E quando Maria Madalena chega lá e ela não vê o corpo de Jesus, e havia um anjo ali, e ela fala: cadê o corpo do meu Senhor? E o anjo fala: por que procura entre os mortos aquele que vive? Essa frase é para nós refletirmos e entendermos que pare de procurar em coisas que nunca vão trazer vida, em coisas que nunca vão preencher a tua vida. Muitas vezes procuramos preencher áreas da nossa vida com compras, com relacionamentos, com dinheiro, com prazeres do mundo, enquanto estamos procurando entre os mortos aquele que só Ele pode fazer na nossa vida.
Pare de procurar nas noitadas. Pare de procurar nos prazeres mundanos aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. O problema é que perdemos muito tempo procurando no sepulcro vazio aquilo que nós queremos encontrar só em Jesus. E perdemos tempo, nos enganamos, tentamos tapar buracos na nossa vida. Só que o Senhor está aqui essa manhã, te convidando para procurar nele. Porque só Ele pode preencher as áreas da tua vida. Só Ele pode preencher o vazio da tua alma. Só Ele pode fazer aquilo que ninguém e nada pode fazer, nenhum relacionamento. Muitas vezes nós procuramos em relacionamentos e só nos afundamos. Procuramos em relacionamentos doentios aquilo que nós só vamos encontrar no relacionamento com Jesus. Quanto mais buscamos intimidade com Ele, mais entendemos quem nós somos, mais entendemos o que Ele espera de nós. A Bíblia diz que Pedro, elas foram contar para os discípulos. Pedro vem rapidamente, João e Pedro vêm rapidamente. E ele chega ali. E a Bíblia conta que o lenço que cobria sua face estava dobrado ali em cima daquela pedra onde Jesus estava. Pedro chega. E é interessante que a Bíblia fala, não fala que Maria viu o lenço dobrado, mas fala que Pedro chega e vê o lenço dobrado. E se você for estudar a tradição judaica, todas as vezes em que o Senhor, o seu amo, ele estava fazendo alguma refeição, o seu servo, ele ficava de longe, avistando ali, olhando para a mesa. Quando o seu amo, ele precisava sair para ir a algum lugar, ao banheiro, ele dobrava aquele lenço como sinal de que ele voltaria. Se ele não voltasse, ele amassava e deixava o lenço de qualquer forma. Mas se ele voltasse, ele estava anunciando através da dobradura do lenço que ele retornaria. Então quando Pedro chega e vê naquela cova, naquele túmulo, dentro daquela pedra, o lenço dobrado, ele entendeu. Ele vai voltar. E a revelação foi para Pedro. Pedro identificou que ele voltaria, porque Pedro é a igreja. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Só vai entender os sinais da volta de Cristo quem foi igreja. Só vai entender os sinais de que Ele está voltando, de que o Mestre está voltando, de que Cristo está voltando, quem foi igreja. Os sinais estão aí. Glorifica o nome do Senhor essa manhã. Páscoa é ressurreição. Ele sabia que o Mestre não mentiu. Tudo aquilo que o Senhor falou sobre a tua vida, Ele vai fazer. Ele vai chegar no tempo certo, no momento certo. Porque se você olhar bem, há um sinal de que Ele vai voltar. Há um sinal de que em breve Ele vai chegar e vai mudar toda a tua história. Só cria essa expectativa. Se prepare para esse tempo. Jesus ressuscitou. E aonde Jesus passa, há uma passagem da Bíblia falando sobre uma viúva de Naim, que havia um cortejo do filho daquela viúva. Ela já havia perdido seu marido e agora ela tinha perdido seu filho. Então havia um cortejo da morte. Mas quando você olha na entrada da cidade, chega o cortejo de Jesus. E eu entendo que muitas vezes essa é a nossa área da nossa vida. O cortejo da morte, aquilo que nós já desistimos. Estamos a caminho só para entregar, só para enterrar, só para desistir. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam quase saindo da cidade para enterrar, o cortejo de Jesus se aproxima. Essa manhã o cortejo de Jesus, o cortejo da vida, está vindo encontrar o cortejo das áreas que você olha e estão mortas na tua vida. O que você já desistiu e quer enterrar? Pare. Porque a Bíblia diz que Jesus tocou e o menino voltou a viver. Porque a vida, quando entra em cena, a morte tem que sair. O cortejo da vida está nessa igreja hoje. Fica de pé, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, isso aqui é o que eu quero enterrar. O que eu já desisti.
São essas áreas que não frutificam mais, que estão como raízes secas. Mas se o Senhor tocar, vai frutificar, vai florescer. Porque não é a terra que diz, mas aquilo que o céu estabeleceu. Então, por mais que você olhe e fale, está seco, o céu diz, não, ainda tem frutos, ainda tem sementes. Que o Senhor essa manhã venha fazer florescer essa manhã de Páscoa. É manhã de ressurreição, é manhã de vida, de novo começo, é uma manhã de milagre. E nós estamos aqui. Os discípulos estavam com Jesus naquela última ceia, olhando aquela última ceia, e Jesus apontando para aquilo que viria a acontecer. O Cordeiro morto naquela cruz. Hoje nós não olhamos para aquilo que vai acontecer, mas nós ceiamos lembrando e continuando anunciando que aquela morte de cruz não foi para aqueles que estavam naquele tempo lá. Ela chegou até nós. Por isso que todas as vezes que você estiver no banquete da desilusão, da frustração, da comparação, saia dessa mesa. Sente na mesa da cura, da comunhão. Judas vão aparecer muitos para tentar te tirar dessa mesa. Mas não pare o projeto por aqueles que estão indo embora, por aqueles que estão te traindo. Celebre com aqueles que estão com você ao teu lado. Celebre com aqueles que permaneceram. Mas você não sabe o que eu vivi, o que eu passei. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Eu tenho coisas novas para você. Será que você não está vendo o que eu tenho preparado para você? Será que você não está vendo aquilo que eu tenho preparado para aqueles que creem na minha palavra? Hoje é ceia. O Cordeiro venceu. E com isso, a igreja venceu. Porque aquele sangue foi para mim e para você. Então, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu filho, sobre o teu casamento. Qual é o cortejo? O que você está colocando em cima? Quem você está levando para enterrar? Qual é a área da sua vida? Ei, para tudo. Porque essa manhã você vai receber o toque de Jesus. Para tudo. Porque está vindo na sua direção Jesus. Aquele que vive e que reina para sempre. O mundo, ele tem muitas coisas para te oferecer. Mas o que Jesus tem é incomparável. Porque ninguém subiria naquela cruz por você. Ninguém daria a sua vida por você. Por um pecador. Por muitas vezes homens que negaram Jesus no passado e que falaram que nunca entrariam numa igreja. Mas ele não olha para o teu hoje. Ele olha para aquilo que você vai passar a ser a partir do momento em que entrar no caminho com ele, como Cirineu. Cirineu não ficou assistindo. Cirineu entendeu que o templo e aquelas gotas de sangue jamais seriam maiores o suficiente para limpar o teu pecado. Mas estar no caminho e permanecer até o final levaria ele a viver as promessas que só quem suporta a cruz pode enxergar, que depois de dores tem tempo de descanso, renovo, promessa e a graça de Deus. Aqui nós vamos ceiar nesse dia de Páscoa, como Jesus ceiou com seus discípulos. Que você entenda que nós estamos juntos na mesma mesa, como aqueles discípulos. E a minha vontade, o meu desejo é que vocês permaneçam nessa mesa, independente do que vocês viverem nessa terra. Porque só quem permanece consegue viver o poder da ressurreição. Eu sei que muitas vezes as pessoas entram cansadas, querendo desistir, mas recomeçar é grandioso. Recomeçar em cima de dores, de escombros, de feridas. Mas não olhe para aquilo que você perdeu ou para aquilo que restou. Olhe para a cruz. Porque é ela que faz você não desistir. E recomeçar, mesmo que ferido, você suporta. Porque a cruz é o alvo do amor. É o palco do amor
é a maior história de amor que você já ouviu e ouvirá na sua vida. Sente nessa mesa. Ele está aqui com você. E Ele está curando a sua vida. Ele está curando as suas feridas. Está enxugando as suas lágrimas. Eu fico imaginando o que Jesus falava naquela mesa com os discípulos. A forma com que Ele tocava. Ele está te tocando essa noite. Essa manhã Ele está entrando nas áreas mais escuras da tua vida. Porque Ele conhece. Ele conhece. Estamos aqui celebrando a vida, o recomeço, a nova chance. Queremos celebrar a libertação. Não há condenação para aqueles que creem em Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 17:14 que estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão o que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Senhor, estamos aqui celebrando a vitória. Quando o inferno achou que havia vencido, nós queremos dizer que há um poder nos céus, que vem sobre a terra. Então não está no trono terreno, não está no poder, na política, na economia, aqueles que vão reger a nossa vida, mas está em Ti. E a Bíblia diz que nós somos vencedores porque acreditamos na Tua obra. Nós somos eleitos e fiéis. E nós queremos celebrar e fazer isso até que o Senhor volte. E que no grande dia, contigo na eternidade, podemos celebrar com o Cordeiro, porque Ele vive e reina entre nós. Ceia. O Senhor me fala mais uma vez. O coração precisa estar limpo. Por isso que a primeira frase foi perdão. Se você tem algo contra algum irmão, libere a tua vida. Permita a Deus fazer uma nova história. A partir de uma vida sem peso, sem dores, sem prisões. Se você precisa pedir perdão para alguém, eu falei aqui uma vez que eu precisei perdoar uma pessoa e eu ficava treinando. O Espírito Santo me dá a mão que eu quero ficar treinando aqui. Eu te perdoo. Porque o perdão não é fácil, porque a carne grita e faz você achar que a outra, se eu perdoar é porque o outro merece. Não, não. É porque você não merece carregar o peso da dor. É porque você não merece viver uma vida de prisão. Não se trata do outro merecer, mas se trata de você não merecer. Ficar prisioneiro, escravo desse sentimento. A chave é o sangue de Jesus. Com Ele você pode. Se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso hoje. Não deixe de falar com a tua família. Não existe filho e filha que não fala com pai e mãe. Ah, mas você não sabe o que eu vivi. Mas você sabe que é a obra da cruz, o que Ele fez por você. Olha para a cruz. Não olhe para se o outro merece ou não. Olhe para aquilo que foi feito pela tua vida. Você merecia o sacrifício na cruz? Eu não merecia. Mas Ele me deu um título: eleito, fiel e vencedor. Eu prefiro ficar com esse título do que uma pessoa amarga e prisioneira da minha própria dor. Peça perdão hoje. Se é aqui na casa dessa pessoa, ligar, se for aqui na igreja, mas não carregue o peso de uma vida amargurada, porque nada rompe, mas seja livre, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente seremos libertos. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por tudo que o céu derramou sobre a nossa vida, Senhor. Nós estávamos presos, cativos, prisioneiros das nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos, mas o Senhor nos libertou e nós queremos viver essa promessa, Senhor. Queremos viver o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus. Queremos olhar para a cruz e entender que só o amor é capaz de nos reconstruir e nos direcionar para uma vida, Senhor, de promessas e de bênçãos. A cruz nos salva, nos liberta e nos faz filhos e herdeiros da grande promessa que ninguém pode apagar. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa e que você viva o poder da Páscoa, porque Páscoa é Cristo, é o sangue em você. Em nome de Jesus, amém.